Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O nosso papo agora é Série C, a terceira divisão do futebol do Brasil, que teve um jogo nesse domingo pelo Grupo C. Grande vitória do Londrina. O Tubarão abocanhou o Ipiranga no Colosso da Lagoa, em Erechim. Já nos acréscimos da partida, gol do Londrina, que volta à disputa. Renasce o Londrina. E o Ipiranga, com a derrota, está praticamente eliminado, praticamente dando adeus à condição de chegar à Série B da próxima temporada. E nesta segunda-feira tem um complemento à quarta rodada em São João del Rei, Minas Gerais, entre Atlético e Ferroviária. Se a Ferroviária vencer o jogo, garante de forma matemática o acesso para a Série B. Se o Atlético vencer a partida, aí na próxima rodada, os dois aqui, ó, Atlético e Ferroviária vencendo na próxima rodada, podem garantir de forma matemática, de forma antecipada, na quinta rodada, o acesso para a Série B da próxima temporada. Vou falar na sequência aqui dos jogos. Antes disso, atualizando a classificação neste Grupo C, que tem agora Ferroviária líder, 7 pontos. Atlético na segunda posição, 4 pontos, 1 vitória, saldo 0. Londrina é o terceiro, ultrapassou o Ipiranga, tem 4 pontos, 1 vitória, saldo negativo 1. E o Ipiranga é lanterna com apenas 3 pontos na tabela. Confirmando, nesta segunda-feira à noite, em Minas, Atlético e Ferroviária. Quinta rodada acontece no próximo final de semana. No sábado 28 tem em Erechim, Ipiranga e Atlético. No domingo, dia 29, em Londrina, Londrina e Ferroviária. E na última rodada, dia 5 de outubro, que é sábado, 2 jogos simultâneos, 5h30 da tarde, Atlético e Londrina, Ferroviária e Ipiranga. A condição é a seguinte, pessoal. Vou começar com a Ferroviária, que é líder. Se a Ferroviária vencer em Minas, em São João del Rei, o Atlético nessa segunda-feira, garante matematicamente lugar na Série B. Você vai olhar para a tabela, Paulinho, o Atlético e Londrina pode chegar a 10 também. A Ferroviária vence e vai a 10. Não podem os dois chegar a 10, porque na última rodada tem duelo direto entre Atlético e Londrina. Então, só um dos dois vai poder chegar a 10. Então, a Ferroviária vencendo na segunda-feira garante matematicamente o acesso para a Série B da próxima temporada. Aliás, a Ferroviária tem que vencer um dos 2 jogos. Tem 3 jogos pela frente. Tem que vencer um dos 3. Ou nessa segunda-feira o Atlético lá em Minas, ou na próxima rodada Londrina lá no Café. Se a Ferroviária vencer ou o Atlético nessa segunda-feira fora de casa, ou na próxima rodada Londrina, com 1 vitória garante o acesso. Ai, Paulinho, e se vencer o Ipiranga? Aí é o seguinte, pessoal. Se a Ferroviária perder para o Atlético, perder para Londrina e vencer o Ipiranga na última rodada, poderemos ter aqui um empate entre as 3 equipes com 10 pontos. Aí sim. Então, para a Ferroviária, garantir o acesso com apenas 1 vitória, ou tem que vencer na segunda-feira o Atlético fora de casa, ou na próxima rodada Londrina no Café. Beleza? Atlético. O Atlético tem que vencer 2 partidas. Vencendo 2 jogos, desde que sejam os seguintes jogos, vencendo 2 jogos, o Atlético garante com a condição de nenhuma... Como é que eu vou explicar para vocês? Nenhuma condição de ter resultados paralelos. Só com as suas próprias forças, o Atlético vencendo a Ferroviária na segunda-feira e o Londrina na última rodada, o Atlético com essas 2 vitórias garante o acesso. Por quê? Se o Atlético vencer, por exemplo, a Ferroviária e o Ipiranga, poderemos ter um empate das 3 equipes com 10 pontos. Então, para o Atlético com 2 vitórias garantir com certeza o acesso, teria que vencer a Ferroviária e também o Londrina, portanto, os 2 jogos em casa. Atlético vencendo os 2 jogos em São João del Rei, garante o acesso para a Série B da próxima temporada. Londrina tem 4 pontos. Londrina, pessoal, tem que seguinte, tem que vencer os 2 jogos. Vencer em casa a Ferroviária e vencer o Atlético lá em Minas, na última rodada. E torcer, atenção, para o Atlético não vencer os 2 jogos, para o Atlético não vencer nessa segunda-feira a Ferroviária e depois vencer o Ipiranga em Erechim. Se o Atlético não vencer os 2 jogos, por exemplo, se o Atlético vencer uma partida e empatar outra, o Londrina com 2 vitórias garante o acesso. Ou então, o Londrina vai torcer
vencendo os 2 jogos, que a Ferroviária não vença o Ipiranga na última rodada. Então, se o Londrina vencer a Ferroviária e vencer o Atlético, e a Ferroviária não venceu o Ipiranga na última rodada, o Londrina consegue garantir o acesso à próxima temporada para a Série B. Finalmente o Ipiranga, pessoal. O Ipiranga tem uma pequena chance ainda de garantir o acesso. Primeiro, tem que vencer os 2 jogos. Tem que vencer o Atlético em casa na próxima rodada e a Ferroviária na última em Araraquara. E torcer para um combo. São 2 combinações em 3. Que a Ferroviária só faça 1 ponto contra Atlético e Londrina, então que perca um jogo e empate o outro. Que o Atlético, no máximo, faça 4 pontos contra a Ferroviária e contra o Londrina. E que o Londrina, no máximo, faça também 4 pontos contra Ferroviária e Atlético. Se 2 destas 3 combinações acontecerem e o Ipiranga vencer os 2 jogos, o Ipiranga garante o acesso para a Série B da próxima temporada, mas vou combinar que está muito difícil a situação do Ipiranga. Quem pode, nesta rodada atual, garantir de forma matemática, de forma antecipada, o acesso é a Ferroviária. Se a Ferroviária vencer o Atlético, nessa segunda-feira garante matematicamente o acesso para a Série B da próxima temporada. Ok? Então, confirmando, ó. Londrina, 1-0 para cima do Ipiranga. Londrina voltou para a briga, o Ipiranga dificilmente vai garantir o acesso. E na segunda-feira tem Atlético e Ferroviária. Se a Ferroviária vencer, garante matematicamente o acesso de forma antecipada. Se o Atlético vencer a partida, aí é o seguinte, pessoal. Se o Atlético vencer a partida, vão ficar Ferroviária e Atlético com 7 pontos. Aí na próxima rodada, se os 2 vencerem fora de casa, os 2 sobem matematicamente já na 5ª rodada. Por quê? Se o Atlético vencer a Ferroviária e vencer o Ipiranga, vai a 10 pontos. Se a Ferroviária vencer o Londrina na próxima rodada, vai a 10 pontos. Aí o Londrina ficaria com 4, o Ipiranga com 3. Acabaria o grupo na próxima rodada. Isso é claro se o Atlético vencer nesta segunda-feira a Ferroviária e os 2 vencerem na próxima rodada, o Atlético, o Ipiranga, a Ferroviária, o Londrina. Tá bom? É isso aí. Volto nessa segunda-feira, logo após a partida entre Atlético e Ferroviária. Tá bom? Fui, tchau.